Olá pessoal, então continuando o nosso curso aqui, faltou mais algumas coisinhas para a gente fazer uns exercícios para a gente poder avançar os nossos dashboards. E tem umas coisas aqui que a gente vai passar e vamos usar um novo banco de dados, que no caso vai ser esse cara aqui. Vai ficar na descrição do vídeo para download. Você vai clicar aqui, mesmo esquema de sempre. Seleciona ele aqui, transformar dados. Abrindo Power Query, método de seleção de colunas. Este cara aqui é o seguinte, vamos pensar assim, aqui ó, na questão aqui disso daqui. Isso daqui é dinheiro, isso é dinheiro e isso também é dinheiro. E aqui ele está como número inteiro, aqui a mesma coisa. E aqui ele está como número inteiro também, só que ele está decimal, né? E a gente quer que os três sejam igualzinhos, porque os três são do mesmo tipo. Então, ó, eu posso clicar na primeira coluna, segurar no Ctrl e selecionar todas as meninas que eu quero aqui, ó. Assim, bem como, vou dar um ESC aqui pra gente voltar. Ó, eu quero selecionar esse intervalo de colunas. Eu seguro no Shift e clico aqui. Ele vai selecionar todas as meninas que estão no intervalo aqui, ó. Certo? Mas, tá, vamos... Essa questão de seleção de colunas é isso. E daí, por exemplo, ó, essas três meninas são iguais. Vamos utilizar o Shift aqui e clicar. E eu quero que elas sejam... Vamos alterar o tipo delas aqui. Quando você seleciona todas, você consegue fazer alteração de todas ao mesmo tempo. Então você vem aqui em alterar tipo, para você colocar ela como dinheiro, você vem aqui ó, decimal fixo. Ó, ela já fica como dinheiro as três. Ó. Só que essa tabela está meio bagunçada, então vamos arrumar ela. Vamos clicar aqui ó, e usar a primeira linha como cabeçalho. Epa, o que deu de errado aqui? Ó, vamos selecionar aqui. Usar a primeira linha como... Não conseguimos converter número. Salário base. O que está dando de errado no nosso salário base aqui? Salário base. Ah, eu teria que ter tratado isso antes. A gente sempre, por isso que é importante você filtrar os dados antes de começar a fazer alterações nos dados, né? Vamos fechar ele aqui e abrir novamente, agora não. Importar dados do Excel, essa menina aqui. Transformar. Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, remover linhas com erros. Vamos remover linhas em branco. E vamos remover linhas duplicadas. E vamos... É isso. E aqui a gente vai colocar ó, a primeira linha aqui como cabeçalho da nossa tabela. Porque qual 1, qual 2, qual 3 não tem lógica de você fazer análise de dados com elas. Então vamos usar a primeira linha como cabeçalho. Agora deu certo. Então é importante você fazer todos os tratamentos com os dados antes de começar a fazer a alteração. Certo? Ó, então o que a gente tinha feito? A gente tinha visto a questão da seleção das colunas. Vou usar aqui o Ctrl agora para fazer isso. Vou clicar com o direito aqui e vou vir em alterar tipo para deixar ele como dinheiro. Colocar número decimal fixo. Substituir o tipo de coluna. Aí, ó, ficou todo mundo bonitinho. E agora eu consigo fazer cálculos com elas, né? Vamos ver aqui o que tem no nosso to do. Métodos de seleção de colunas foi. Casas decimais foi. Arredondamentos a gente não viu ainda. E eu quero fazer um cálculo aqui
Eu quero o salário líquido dessas pessoas. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em adicionar coluna. E aqui, ó, eu posso somar, né? Assim como também eu posso fazer coluna condicional. Coluna condicional. Como que faz isso? Aqui eu posso fazer uma condicional, que não é ainda o momento de usar ela. E eu posso usar aqui, ó, eu quero coluna personalizada. Daí o que eu vou fazer? Para eu ter o salário líquido, é o salário base desse cara, salário base, mais o benefício, menos o imposto. Lembrando, sempre coloque em parênteses, para não dar erros matemáticos. Porque ele respeita os precedentes, então assim, eu preciso que ele some isso para depois tirar o imposto. Ele não pode tirar o imposto do benefício para daí somar. Porque se ele tiver mais cálculos aqui dentro dessas colunas, pode ser que dê algum erro, né? Então, sempre é bom você falar, ó, faça isso antes, que ele vai fazer o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro das chaves, e por precedentes, né? A nível de parênteses. Então, vamos em frente. Aqui a gente dá um OK. E aqui em personalizar, vamos colocar que é salário líquido. Ele vai criar essa coluna para mim. E, para ficar melhor a nossa visualização, vamos clicar aqui e colocar em ordem decrescente. Ordem crescente. Ó, aqui ele está como número também, a gente vai ter que alterar ele. Ó. Alterar tipo, vamos colocar como número decimal fixo, que daí ele vai ficar como dinheiro. Classificar por ordem decrescente. Ó, os salários maiores estão em cima, que vai ficar melhor da gente observar, né? E agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quem que tem salário alto, quem que tem salário médio e quem que tem salário baixo. O critério que eu usei é o seguinte. Quem ganha mais de 50 mil tem um salário alto. Quem ganha mais do que 10 mil tem um salário médio. Quem ganha menos do que 10 mil tem um salário baixo. No caso são esses 4 caras aqui de cima, tem um salário alto. Esses caras do meio aqui, ó, eles têm um salário médio. E esses caras de baixo, eles têm um salário baixo. Certo? Então, como que a gente faz isso? Vamos vir aqui adicionar coluna. E agora sim, a gente vai fazer a coluna condicional. Se o nome da coluna, salário líquido, for igual a... Sim, não é igual a. Ele tem que ser maior do que 50 mil, pelo meu critério. Maior que 50 mil. Então, ele vai me dar uma saída e vai me dizer que é um salário alto. Certo? E eu vou adicionar mais uma cláusula aqui, para a gente continuar fazendo a identação, né, da condicional. Se ele ganha mais que 50 mil, é salário alto. Se não, se o salário líquido for maior que 20 mil, então, salário médio. Certo? Vamos tirar o acento para não dar problema. E mais uma coisa, se ele tiver o salário menor, aqui é 10 mil, né, que eu falei. Se ele tiver um salário menor que 10 mil, então salário baixo. Certo? E vamos dar um OK. Vamos clicar nos 3 pontinhos para ver o que ele fala. Ó, mover para cima, mover para baixo. Aqui você consegue... Por exemplo, você fez uma condicional antes, que a outra percebeu que não tem lógica. A lógica está errada. Você pode mover para cima ou para baixo, né?
Então vamos dar um ok aqui. E aqui ele já vai falar, ó, como a gente tinha comentado, os caras que são maior que 50, salário alto, os caras que são menor que 50, salário médio, quem ganha menos que 10 mil, salário baixo, certo? Coluna condicional. Então, a gente fez a coluna condicional, coluna personalizada, e a gente precisa fazer arredondamentos, conhecer o dispositivo padrão e a conversão de dados. Então vamos lá. Vamos ver quem que é a data aqui, ó. Data de contratação. Então, isso daqui ele está em dias, ó. Tá vendo? Ele está como se fosse um inteiro aqui, ó. Como que eu altero isso aqui? Vou clicar nele e vou falar que ele é uma data. Aí, ele já puxou para mim a data de contratação. O nascimento, a mesma coisa. Assim como eu poderia ter segurado, ó, vou apagar aqui, segurado Ctrl e feito a alteração em várias colunas ao mesmo tempo, ó. Eu clico, seleciono as duas meninas aqui, clico com o direito, alterar tipo, data. Certo? Então, aqui ó, no nascimento, para mim isso daqui não importa. Eu quero saber ó, quantos anos tem essas pessoas aqui. Para eu saber quantos anos tem essas pessoas, eu vou vir aqui ó, em adicionar coluna e vou falar assim, ó, que eu quero que ele me adicione uma coluna de idade. Ó, ele criou uma coluna de idade, só que ele está me dando ó, o número de dias e a hora. Eu poderia ter colocado aqui, ó, por exemplo, a data de nascimento. Por exemplo, você está trabalhando num hospital, a criança nasce lá dia 1º de maio, que nem eu que nasci. Por exemplo, eu nasci dia 1º de maio às 10h38. Dia 1º de maio às 10h39 do ano de hoje eu estou fazendo aniversário. E você pode fazer dessa forma aqui. E para você alterar isso aqui, não, eu quero a idade da pessoa. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o direito aqui e vem aqui alterar tipo e você vai colocar como número inteiro. Daí ele vai arrancar aquela coisa lá e vai fazer isso daqui, certo? Para você pegar só os dias de vida dessa pessoa. Só que assim, como que eu vou ter que dividir isso, né? Por 365 dias, porque a gente não está acostumado a lidar com dias, né? Então, vamos fazer isso. Como que faz isso? Em vez de você adicionar uma coluna nova, você vai vir aqui em transformar. E dentro dessa transformação você vai usar o padrão, que é essa menininha aqui, ó, e vai vir aqui ó, em dividir. Assim como você pode multiplicar, subtrair, dividir, módulo, porcentagem. Você pode tirar uma porcentagem, por exemplo, do valor. A gente já vai fazer isso também. E vamos dividir aqui, ó. Eu quero dividir isso por 365 dias. Para a gente ver quantos anos tem essas pessoas. Ó, ele me deu um número quebrado, certo? Só que assim, ó, eu vou precisar arredondar isso. Mas eu não posso arredondar para cima porque senão a pessoa vai ser mais velha. E como a gente lida com ano, a gente não tem mais exatidão. Por exemplo, a pessoa tem 20 anos. Se ela tem 20, por exemplo, 24.20, a gente não vai falar que ela tem 25, a gente vai falar que ela tem 24. Assim como ela poderia ter 24.9, 90 aqui. Não, ela vai ter 24, ela só vai ter 25 quando ela tiver 25. Entende? Então aqui, no caso de arredondamentos, aqui em transformar em arredondamento, você vai arredondar para baixo. Daí depende da lógica que você está utilizando com o teu dado, né? Então, arredondar para baixo. Ó, deu bem certinho. Certo? Aqui a gente tem a idade. Então, vamos ver aqui, arredondamentos. Fechou. O padrão, que é esse cara aqui, a gente já mostrou também. Conversão de datas, a gente já fez também. E, por exemplo, aqui, ó, eu quero, no salário base, eu quero dar aumento de 10% para quem tem salário alto. Ó, então vamos pensar num... É sempre assim, né? Quem ganha mais, ganha aumento. Quem ganha menos, nunca é mais difícil de ganhar aumento. Deveria ser o contrário, né? Mas
Vamos fazer isso, porque nós somos generosos. Então, esse cara aqui, nós vamos fazer uma coluna condicional, adicionar coluna. Nós vamos fazer aqui, ó, coluna condicional. Se o nome da coluna, aqui no caso, vai ser... aqui ela está como personalizar. Vamos alterar o nome dela antes para a gente poder fazer essa coluna condicional. Renomear. Vamos colocar aqui tipo de salário. Nível de salário. Então a gente vai fazer aqui coluna condicional. Se o nível do salário for igual a valor salário baixo, então a saída, seleciona a coluna, vai ser esta menina aqui, no caso, o salário líquido, não, aqui eu vou ter que fazer... Será que eu consigo montar uma condicional dentro da condicional? Salário líquido vezes 10%, que eu precisaria multiplicar por 1,1. Se o nível de salário for igual a salário baixo, então salário líquido... tá. Ó, eu coloco aqui, ó, salário líquido, igual a salário líquido. E ele vai dar null aqui, ó, porque tipo, ele está operando só quem é salário baixo. Então não foi muito inteligente a gente fazer essa coisa aqui. Mas o que, que eu posso fazer? Eu quero resolver isso. Eu quero dar 10% de aumento para quem tem salário baixo. Como que eu posso fazer isso? Vamos pensar aqui. Remover. Salário líquido. Acho que eu não vou conseguir fazer porque ele lida com dados inteiros. Colunas, né? A gente personaliza a coluna inteira. Então, em vez da gente usar esse salário baixo, salário médio alto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma coluna condicional, adicionar coluna, coluna condicional, se o salário líquido, a gente vai ter que usar a lógica de volta, for igual a, menor que, no caso que seria 10 conto, né? Que foi a nossa condicional de salário, baixo. Então, a saída vai ser o salário líquido, selecionar uma coluna, ele vai dar aqui o salário líquido, aqui nós vamos falar aumento. Vamos dar um ok aqui. E ele deu o aumento aqui, ó. E tratou só novamente as pessoas que ganham menos aqui, ó. Só que ele deu null. Isso não é bom. Então eu vou dar uma pesquisada, ver como é que faz isso. Digamos assim, para a gente alterar só as pessoas que têm isso. Eu acredito que lá dentro do Power BI a gente consegue fazer. Aqui é só para tratar os dados mesmo. Vamos remover e vamos dar 10% de aumento, então, para todo mundo. Daí com a coluna condicional a gente faz isso. Salário líquido. Esse salário líquido, você vai vir adicionar coluna, coluna condicional. Não, dá para fazer direto aqui, ó, adicionar coluna e vem aqui ó, em padrão. Multiplicar. Daí eu boto 1,1. Multiplico por 1,1. Aí, ó. Então ele aumentou 10%. Menos 667. Será que tá certo isso? 9.110%. 100 mil. Tem alguma coisa errada. Tem
algo de errado não está certo, porque 10% de 7.000, de 8.000, seria mais 800, né? Daria uns 8.700 aqui, ó. Vamos pegar o 16 como exemplo, só para a gente ver se ele está calculando certo. Multiplica por... Eu quero 10% vezes 1,1. Ok. Agora sim, ó, o 16. É que eu estava botando ponto. Como o nosso Power BI está configurado para o Brasil, você tem que usar a vírgula. Estou acostumado a usar ponto na programação, né? Daí por isso que deu esse erro. Então 10%, ó, todo mundo ganhou 10%. Depois eu vou checar como que você faz, digamos, para dar o aumento só para as pessoas que têm salário baixo, né? Ou reduzir também. Você poderia reduzir o salário de quem tem salário alto. E então fechou essa parte de exercícios do Power Query. Daí você salva ele aqui, né? E nas próximas vídeos aí a gente vai... Vamos colocar aqui segundo projeto. Segundo projeto, salvando aqui. Aplica. Ó, todas as alterações que a gente fez aqui do ladinho, né? Show de bola. Ele tá demorando porque ele tá carregando o Power Query lá com todas as plano 1 e uma das consultas carregadas continha erros, exibir erros. Ó, erros mantidos. Vamos ver o que é o BO desse negócio aqui. Então ele carregou aqui, ele deu mandei ele carregar mesmo com erro. Vamos ver o que houve aqui. Qual 1, qual 2, qual 3, idade. Ele não salvou. Ó. É que esse plano 1 aqui foi o primeiro, né, que a gente começou. 2, o 3 aqui deu certo. Tinha dado uns erros no começo. Vamos mandar embora esse negócio aqui. Expandir, nova medida, nova coluna, editar, renomear, excluir do modelo. Que no caso é esse 1 aqui que deu erro. Vai embora. Sim. O senhor também vai embora. Excluir do modelo. Certo? E esse cara aqui foi o que deu certo, né? Que daí a gente criou salário básico, salário líquido. Também a idade da pessoa, né? Cadê? Tá aqui, ó. A idade, bem bonitinho, que a gente usou os arredondamentos. E vamos alterar o nome dessa planilha aqui, vamos colocar funcionário. Show de bola. Então, alteradinho, show de bola. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a fazer uns dashboards ali com esses dados que a gente tem aqui. Valeu, pessoal, até a próxima. Mais uma coisa, lembrando, se você está gostando do conteúdo ou está usufruindo dos meus conteúdos aí, se inscreve no canal e deixa um like. Até mais.